São Januário, debaixo de um dilúvio, placar final, Vasco 2, Botafogo 0. À primeira vista parece só mais uma vitória em clássico, né? Mas o que as fontes que a gente analisou mostram é que esse resultado foi muito mais que isso. Foi um jogo que mudou completamente o caminho do Vasco na reta final do Carioca. Exatamente. E é por isso que essa análise de hoje é tão rica, né? A gente vai juntar aqui as peças de vários lugares. Tem a cobertura dos grandes portais, tipo UOL, CNN Brasil, mas também fomos fundo no material do Super Vasco, que é um site mais da torcida e que traz uns detalhes cruciais sobre o chaveamento, sobre o que essa vitória significou de verdade. Então a nossa missão aqui é essa. Não é só recontar a história do jogo, é tentar decifrar por que essa vitória, nesse cenário de chuva, teve um peso estratégico tão grande, né? É quase um jogo de xadrez por trás do placar. Totalmente. E o fascinante é esse, é destrinchar as camadas. Tinha o jogo contra o Botafogo, o jogo contra a chuva e talvez o principal, o jogo do Vasco contra a própria pressão. A vitória era uma obrigação. E a gente vai ver como o time lidou com tudo isso. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Vamos começar então pelo cenário, porque ele não foi só um detalhe, né? Ele foi um protagonista. Uma noite de chuva torrencial no Rio de Janeiro, daquelas de parar a cidade. E o gramado de São Januário, claro, sofreu. As fontes descrevem um campo encharcado, pesado. A partida teve que atrasar mais de 30 minutos para começar. As imagens da turma do rodo tentando tirar água eram até cômicas, assim, era uma batalha perdida, né? E aquilo já era um sinal do que vinha pela frente. Um jogo truncado, feio, de muita luta, a bola não rolava, ela parava nas poças, e isso muda tudo taticamente falando. E nesse campo de batalha, a gente tinha dois times com motivações completamente diferentes. É aqui que a análise fica boa. De um lado, o Botafogo, já classificado, líder do grupo garantido, tranquilo. Isso. E aí o técnico Martim Anselmi, de forma bem inteligente, usou o jogo quase como um treino de luxo. Poupou os titulares, botou em campo o que a imprensa chamou de time misto, cheio de garotos da base. Para eles, o resultado tanto fazia. Não tinha pressão nenhuma. E do outro lado, o Vasco, o oposto completo. O UOL descreve que o time entrou com força máxima. A única exceção foi o zagueiro Cuesta, que foi preservado. Pro Vasco, aquele jogo era o jogo. Valia não só os 3 pontos, mas a chance de ter um caminho mais fácil nas quartas de final. E essa diferença de interesse é a alma da partida. Não é só um time titular contra um reserva. É o peso de cada dividida, de cada passe. Pro menino do Botafogo, um erro era, uma pena. Pro jogador do Vasco, um erro podia complicar todo o planejamento. Um time jogava por jogar, o outro jogava pelo futuro no campeonato. E o primeiro tempo foi exatamente isso, um caos. As fontes são unânimes, dizem que foi uma etapa de mais cartões do que chances de gol. Era só briga, disputa de segunda bola, nada de futebol. A única chance real foi uma falta do Coutinho que passou perto. Mas o que mudou o jogo mesmo não foi uma jogada de técnica. Não, foi um lance talvez de ímpeto, de juventude. Aos 43 minutos, o volante Marquinhos, do Botafogo, que já tinha tomado um amarelo com 3 minutos de jogo, fez uma falta dura no Barros e o árbitro, o Yuri Elino, não pensou 2 vezes. A matéria do UOL até destaca que ele nem titubeou para mostrar o vermelho. Ou seja, o Botafogo, que já não queria muito com o jogo, agora ia ter que jogar o segundo tempo inteiro com 1 a menos. Ficou a faca e o queijo na mão do Vasco, né? Parecia que sim, mas aí entra a psicologia do futebol. Essa expulsão, na verdade, ela fez mais do que dar uma vantagem numérica. Ela jogou 100% da responsabilidade nas costas do Vasco. A partir daquele momento, a vitória virou obrigação. A pressão, que já era grande, dobrou.
A dúvida era, o Vasco ia conseguir se impor ou ia sentir esse peso? Pelo visto, a resposta veio logo, né? No segundo tempo. Com 1 a mais, o time finalmente conseguiu respirar e fazer o que era possível naquelas condições. E o gol que abriu o placar saiu rapidinho, logo aos 3 minutos. E não foi um gol qualquer, foi o gol do Brenner. Isso é um ponto que as fontes destacam muito. A gente está falando de um centroavante que tinha acabado de chegar, contratado para ser a referência e que ainda não tinha marcado. O primeiro gol de um camisa 9 é sempre um evento, né? E como é que foi esse gol? Foi uma jogada bem trabalhada, de imposição do time? Que nada. Isso diz muito sobre o jogo. O gol nasceu de uma falha da defesa do Botafogo. Um cruzamento na área, o zagueiro Bernardo Valim, que tinha acabado de entrar, errou o corte. A bola sobrou limpinha para o Brenner, que só empurrou para dentro. Aí a gente volta naquela questão da pressão. Para o zagueiro do Botafogo, foi um erro. Para o Brenner, foi a chance de tirar um caminhão das costas. É a validação da aposta, né? Um centroavante chega, às vezes com desconfiança, e num jogo-chave, debaixo d'água, ele resolve. Isso muda a dinâmica do ataque para o resto do campeonato, não muda? Com certeza. Muda a confiança dele e a da torcida. Uma das fontes até menciona um detalhe. Quando ele foi substituído mais tarde, foi aplaudido de pé em São Januário. É a criação desse laço. Aquele gol foi muito mais que 1 a 0. Foi um passaporte de confiança. E com a vantagem no placar e em campo, o Vasco não sossegou. Continua em cima. Sim, o time entendeu que era o momento de matar o jogo. Não podia dar chance pro azar. E a pressão funcionou. Aos 17 minutos, o próprio Brenner, que já era o nome da noite, foi decisivo de novo. Recebeu na área, protegeu, foi derrubado. Pênalti. E aí, pra bola, foi o cara do time, Felipe Coutinho. A responsabilidade de fechar o caixão. E ele correspondeu. Frieza total. A descrição da cobrança é de tranquilidade. Ele só deslocou o goleiro e bateu no meio. Sem drama. 2 a 0. Ali o jogo acabou. A noite, apesar de toda a dificuldade, ia terminar bem pro Vasco. E tem uma informação do Super Vasco que eu achei muito legal. Com esse gol, o Coutinho atingiu uma marca simbólica. Ele marcou contra os 3 grandes rivais do Rio desde que ele voltou. Flamengo, Fluminense e agora o Botafogo. Isso é o tipo de dado que constrói a narrativa, né? Não é só estatística, é a consolidação do status dele. Ele não é só o craque que voltou para casa, ele é o cara que aparece nos jogos grandes. Isso para a moral do grupo, para a confiança da torcida, tem um valor, nossa, imenso. É a certeza de que na hora do aperto a bola tem que procurar por ele. Certo. Então, 2 a 0 no placar, vitória garantida. Agora vamos organizar o tabuleiro. O que, na prática, essa vitória significou para o Vasco no campeonato? Porque ela foi tão estratégica. Se a gente conectar os pontos, a vitória valeu. Nossa, muito mais que a classificação. Ela valeu a escolha do próprio destino. Com esses 3 pontos, o Vasco garantiu o 2º lugar do Grupo A. E isso, assim, redesenhou todo o mapa do mata-mata para o time. E qual foi o grande prêmio por esse 2º lugar? O prêmio foi gigantesco. Fugir de um clássico com o Fluminense logo de cara nas quartas. O Fluminense foi o líder do grupo. Então, se o Vasco empatasse ou perdesse aquele jogo, muito provavelmente ia pegar o Fluminense logo de cara. Um jogo de altíssimo risco. Então, na prática, ao vencer um Botafogo que não queria nada com o jogo, eles se deram o luxo de escapar do adversário mais forte, teoricamente. Exatamente. Em vez de um clássico, o adversário do Vasco nas quartas vai ser o Volta Redonda. E com um bônus, por ter a melhor campanha, o Vasco joga em casa, em São Januário. A diferença de cenário é brutal. E como ficou o chaveamento completo? Só pra gente ter a visão geral. O desenho ficou assim. De um lado da chave, temos o clássico Botafogo e Flamengo, e também Madureira contra Boa Vista. Do outro lado ficaram Fluminense contra Bangu e, claro, Vasco e Volta Redonda. O Vasco caiu num lado que, no papel, parece bem mais acessível para chegar numa semifinal. E as regras são simples. É jogo único. Nas quartas, sim. Jogo único na casa do time de melhor campanha. Se empatar, vai direto para os pênaltis. As semifinais, aí sim, são ida e volta. E tem aquele detalhe, né? Quem perde nas quartas disputa a Taça Rio. Mas, claro, o objetivo do Vasco é seguir na chave principal.
Entendi. Então, para resumir a história, a vitória não só classificou o time, mas deu um ingresso melhor, com um mando de campo e um adversário menos tradicional. Foi uma vitória com juros e correção. É a leitura perfeita. Foi uma vitória que valeu por duas, a do jogo e a da estratégia. É que, apesar de ter sido contra um adversário desfigurado e num campo horrível, o valor real dessa vitória está no que ela destravou para o Vasco. Foi um misto de alívio, de confiança e principalmente de inteligência de campeonato. O time soube entender que aquele jogo feio era, na verdade, uma oportunidade de ouro. E além do coletivo, os ganhos individuais também foram muito importantes, como a gente falou. Fundamentais. Você tem o Brenner tirando um peso gigante das costas com o primeiro gol, você tem a sua estrela, o Coutinho, reafirmando que decide clássico, e você tem o grupo que foi obrigado a vencer, sob pressão, e entregou o resultado. Isso cria uma casca, uma resiliência que é essencial para o mata-mata. O Vasco não só venceu o Botafogo, ele conquistou um caminho mais tranquilo e ganhou moral para seguir nele. O time provou que sabe jogar o jogo feio, que aguenta a pressão de um resultado obrigatório. Mas a questão que fica no ar, e que só o futuro vai dizer é, essa atuação foi uma demonstração de força real ou foi um aproveitamento inteligente de circunstâncias muito favoráveis? E, mais importante, essa capacidade de vencer sem brilhar, é uma mentalidade que o Vasco consegue levar para os desafios bem maiores que vêm pela frente, não só no Carioca, mas no Brasileirão que já está batendo na porta.